A primeira capela aqui de Santo Antônio, então, foi construída com pedras que foram retiradas ali onde está situada a Câmara de Vereadores hoje. Mais ou menos exatamente, dali para trás, né? Com certeza, por isso que deu aqui. Quem hoje olhar para lá vê, né, como é que se chama, um barranco, né? De pedra gresa, chamamos, né? Aquela pedra de areia. Aliás, a estrela está em cima de pedra de areia, que mais tarde, no terciário, houve derramamento de lavas, né, o vulcão, então cobriu isso com o basalto, que é a pedra, mas hoje aqui a estrela está mais cor de cinza, mais para o interior, né? Nós temos uma terra até muito boa, fértil, que no interior de Paraíso ali é vermelha a terra, né? Bom, isso é basalto, né? Tá? Bom, isso quanto ao subsolo, foi a primeira capela construída nessa época, com doações e também dinheiro emprestado, né, de pessoas. Eu tenho até nomes de pessoas que emprestaram, a quantia, quanto cada um emprestou, pelo juro tal, até temos material, que madeira foi comprado, quanto custou, né, até tinta da época, ainda nós temos. E mais tarde foi ampliada a igreja. Sim. E essa igreja ela se tornou pequena, porque ela tinha em metros, na base de 9 metros por 12, 13, né, palmos eles mediam, né, então dava isto, que corresponde mais ou menos quase à metade da igreja, um pouquinho menos assim o comprimento. Mas pela população que vinha, que cresceu, então os padres se obrigaram a aumentar. E ali houve um aumento aprovado em 1879, né? Um pequeno aumento, mas que resolveu talvez para a época, mas isso não tem muita coisa escrita, não encontrei. Mas eu vi uma planta um dia desse na casa paroquial, que mostrava lá o desenho, era em forma de cruz. Em forma de cruz. Então eles aumentaram 3 partes da cruz, para os lados e para a frente. Então ela aumentou um pouco. Certamente ia cobrir talvez até quase a mesa da comunhão, como era antigamente, talvez, né? Mas que não chegava tanto, né? Isto nos anos 1880. E passados mais 10 anos, resolveram construir uma igreja para a estrela, porque a população era muito grande. E então decidiram construir a igreja atual, que também foi toda ela foi construída com pedra grés, né? Provavelmente tirado do mesmo lugar, né? E os altares, professor? E os altares, eles... Tem uma história bonita aí, né, a ser contada. Quanto aos altares, o altar principal, aliás, o antigo altar, pela pesquisa que eu vi, ele deve estar hoje em Bom Retiro, na Capela do Moro. Isso, eu quase tenho certeza que esse é o altar. Eu digo quase porque a gente, pelos documentos que a gente viu, mas tu tem que pesquisar muito para ter certeza. Mas, na minha opinião, esse altar é o mesmo que eles construíram antes, na época do Mena Barreto, provavelmente, né? E esse altar atual, ele foi construído em 1905. Né? O atual altar. O atual, E as imagens, que são telas, não são estátuas, né? Vieram da Espanha, não é? Vieram da Europa, Itália e Espanha. Sim, o Santo Antônio ficou preso um bom tempo, acho que uns 2 anos em Rio Grande, porque tinha que liberá-lo, né, e tal, né? Uma tela também da espanhola, né? Mas, em todo caso... E os sinos, professor? E os sinos vieram de Bochum, né? Em aço, sinos de aço, que tem uma sonoridade especial, né? E são 3 sinos, São José, o maior Maria Imaculada, o São José, o segundo e o terceiro, para dar uma sonoridade. O terceiro é o Santo Antônio, né? 1885, por aí, né? E mais tarde, bem mais tarde, os vitrais, né? Depois, os vitrais só entraram nos anos... Quando a
a igreja, a paróquia ali, completou 50 anos, o prédio completou 50 anos, em 1942. Aí fizeram uma reforma, né, em toda a igreja, e tiraram aqueles vidros lisos, né, transparentes, e colocaram os vitrais. Primeiramente, os vitrais da parte inferior, que a Casa Genta de Porto Alegre colocou isso. E mais em 1948, os vitrais superiores. Eles, claro, através de doações, né? É a questão, né? E houve também a pintura artística, né? do pintor Schlatter, né? Somos 3 Schlatter, tem que cuidar para não trocar. Os que eu tenho visto, assim, tem o Gabriel, que era... o Gabriel era o médico, esse Schlatter que era médico, que construiu, inclusive, hoje chama de Castelinho, né? Mas o que pintou foi, deixa eu ver, o Fernando Schlatter, né? E a equipe dele. Eles começaram em deixa eu ver, levou 2 anos, então foi em 1909 até 1910, por ali, né? Fizeram essa pintura que nós, aliás, eu digo parecida, ao menos uma parte, como era, porque houve, agora nós restauramos, mas na minha opinião, houve um restauro, sim, a parte da frente mesmo, lá onde está o altar, a pintura ficou no mesmo desenho, o desenho é o mesmo, embora um pouco menor, eu reparei, para caber nas colunas bem certinho, né? Nas laterais, ali certamente eles andaram trocando, né? Professor, tem os lustres também que foram colocados ali, que são muito bonitos. A luz elétrica entrou em 1914 com a Schwertner, então em 18 foi inaugurada a luz elétrica, né? Lá na cascata eles tinham a queda d'água, né? Uhum. Então suprimiram as lanternas, porque de noite não tinha missa, né? Tudo era feito de dia. E os vitrais, os atuais, foram doados, né, para a família... Hirtenkauf. Eu não me lembro do filho do... Do Carlos. O Carlos, isso. Carlos Hirtenkauf. É isso, o Carlos, né? E agora foi também restaurado. Mas são lindos, né, professor? Sim, foi um capricho de alguém, né, que tinha bom gosto, não é? Claro, nem todos vão Ele gostar. Desenhou e aí ele mandou mesmo confeccionar. Mandou fazer tal, do jeito que é o jeito dele. Quer dizer, Professor, para quem quiser conhecer mais da história, o senhor montou um memorial lá na igreja, né? Eu pequeno memorial. Um resumo das construções, né? Mas as coisas mais importantes, duas, 3 folhinhas assim, estreitinhas, resumindo, né? Porque quando vem a gente, às vezes, para olhar a igreja, não dá tempo para ler tudo, então eles levam o folheto. Eu não sei se eles estão... Ali na própria parede da igreja ali tem também, sim, né? ali está também escrito... Tem a parte que mostra a pedra, a gresa ali. Foi deixado à vista, né? O material que foi usado na época, né? É muito usado em muitos lugares esse sistema, né? Eu vi muito, mas em Santa Catarina eu tenho visto que tem andado, e outros estados por aí, na Europa também aparece.